Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus Coelho, eu sou psicólogo clínico e quero conversar com você hoje sobre um princípio muito importante para você melhorar a sua vida. As pessoas se sentem muito ansiosas porque começam a assumir problemas dos pais, começam a sair da posição de filha e sendo mãe da mãe ou mãe do pai. E no caso de homem, sendo pai da mãe ou pai do pai. Se você tem interesse em aprender como está a sua relação consigo mesmo, mas também com os seus pais, fique neste vídeo porque eu quero te ensinar a você ajustar isso para você parar de sofrer. Saiba, muitas pessoas sofrem e acabam tendo transtorno de ansiedade e crise de ansiedade por causa dessa inversão de papéis. Fique neste vídeo para você aprender. Antes quero te explicar através de uma história de uma filha que saiu da posição de filha e foi para mãe da mãe. E isso causou uma ruptura nos relacionamentos dela e dela com a família dela mesmo. E você já vai entender nesse vídeo. Existia uma mulher, isso é baseado em fatos reais, não vou citar o nome dela, é claro, uma filha que amava muito a mãe. Essa filha, ela tem um irmão, que é filha da mesma mãe, e ela casou, saiu da casa da sua mãe e casou com seu marido. E ela estava num relacionamento bom com seu marido, uma ascensão na carreira, estava servindo, ela é cristã, estava servindo na sua igreja, estava conseguindo relacionar muito bem no trabalho, ela estava tendo uma vida feliz. Porém, um dia ela descobre que a sua mãe começou a usar drogas. E ela percebeu, e o fato de ela descobrir que a mãe começou a ser dependente, começou a ser usuária, ela começou a se destruir por dentro. Ela acreditava que a vida dela iria acabar, que a mãe dela iria sair de casa, que ela iria ficar morando debaixo da ponte, que ela iria roubar as coisas em casa e começou a imaginar as coisas ruins. O tempo foi passando e a mãe foi se tornando cada vez mais viciada, E aconteceu o que a filha imaginava. Certa vez, a mãe saiu da casa e resolveu ir morar debaixo da ponte para ter ali o seu momento e ficar ali, sendo usuária de drogas, vivendo a vida que ela queria viver. A filha, angustiada, ela já estava numa tentativa incontrolável de fazer a mãe mudar. Ela ia lá, pegava a mãe à força e levava ela para um centro de recuperação, mas a mãe não queria ficar, saía de lá porque ela não concordava e ela não queria buscar tratamento. Então a filha começou a ter um problema com o seu marido, porque ela não ficava mais em casa. Ela teve uma diminuição do seu salário porque ela já estava faltando no serviço, estava prestes já de ser mandada embora, ela já estava esgotada mentalmente e fisicamente, tentando mudar a mãe, tentando fazer a mãe parar de usar drogas, tentando fazer a mãe mudar de vida e tentava pegar ela debaixo da ponte, dava bronca na mãe, fazia que ela não podia fazer aquilo, que era irresponsabilidade da mãe. E com isso, a filha se desgastou, quase destruiu a sua carreira profissional, quase destruiu a carreira com o marido e outra coisa, o relacionamento com a mãe não estava bom. Mas certo dia tudo mudou. A filha aprendeu um conceito muito importante que é que eu estou te ensinando neste vídeo, que é que você não tem que ser mãe da mãe, você tem que se colocar na posição de filha da mãe, ou filha do pai, ou filho da mãe e filho do pai. E aí a mulher, a filha no caso, foi até a mãe e conversou com ela. Falou com ela e pediu perdão porque ela estava tentando fazer a mãe mudar. Só que ela não tinha esse poder. Quem tinha que querer mudar, na verdade, era a mãe. E não a filha impor, obrigar ela a fazer isso. A filha, então, começou a aceitar. E olha que processo lindo que aconteceu. Ela passou a ir tomar café com a mãe debaixo da ponte. Ela passou a ter uma conversa saudável, passou a ter uma conversa de amiga, de como elas eram antes. Mas Mateus, como é possível? A mãe ainda era usuária? Sim, mas a filha aceitou a escolha da mãe e continuou convivendo. Só o fato dela fazer isso, sabe o que aconteceu? O relacionamento dela com a mãe melhorou, o relacionamento dela, tô falando da filha, o relacionamento dela com o marido melhorou também. Ela voltou a dedicar ao trabalho, cuidar da saúde, tanto física quanto mentalmente. E o fato dela fazer isso, ela engravidou, porque ela estava cuidando das outras áreas da vida. E como ela estava mantendo um contato com a mãe, mesmo que ela não concordava em ir lá debaixo da ponte, mas ela aceitou a escolha da mãe, um dia ela chamou a mãe para tomar um café na sua casa. E lá ela deu a notícia que ela estava grávida. A mãe não da criança, a mãe da filha, né, que eu tô falando aqui, ficou totalmente feliz. E aí naquele dia eles conversaram até alta da madrugada e a filha falou para a mãe: "Ô mãe, tá muito tarde, por que a senhora não dorme aqui hoje?"
A mãe dormiu. No outro dia ela acordou, tomou café na mesa, mãe, toma um banho. Tomou, entregou roupas novas. E aí eles começaram a restabelecer uma nova relação. E nessa conversa, a filha fez um processo muito lindo, que ela entende que ela não pode controlar a mãe, mas ela pode influenciar a mãe. Sabendo que a mãe já estava ali um dia sem usar drogas, ela conversou, falou da preocupação dela em ver ela daquele jeito e tocou num ponto muito importante. Ela estava preocupada porque se ela continuasse usando drogas, talvez ela não estaria viva para ver a netinha dela que estaria prestes a nascer. Diante dessa notícia, diante dessa orientação, diante desse ato de amor e de carinho, a mãe fala o seguinte: verdade. Agora eu quero lutar contra esse vício. Você me ajuda? Vamos procurar um tratamento? Junto elas procuraram um tratamento. A mãe conseguiu se restabelecer, não teve recaídas. Hoje vive muito bem. Hoje a mãe vive muito bem. A filha com a sua filhinha, com o esposo, vivem muito bem. E elas conseguem ter uma vida saudável. Nossa, que história. Que história. E é baseado nisso que eu gostaria de te ensinar. Como está a sua relação com seus pais? Como está a sua relação em que você tem tentado mudá-los? Você tem tentado obrigar ele a fazer alguma coisa? Você tem aceitado os seus pais? Diante disso, eu quero fazer você refletir aqui sobre 3 pontos para você melhorar a sua relação com eles, principalmente se você tem se colocado na posição de pai do pai ou pai da mãe, ou mãe da mãe ou mãe do pai. Mateus, por que as pessoas agem assim? Antes de eu falar dos 3 princípios que você precisa aprender, eu vou só falar aqui algumas dicas que as pessoas... por que as pessoas agem assim? Primeiro, porque tentam mudar os pais. Porque, na maioria das vezes, você pode ter sido uma criança que precisou criar seus irmãos. E porque a sua mãe teve que trabalhar e só você era o irmão mais velho, então o fato de você cuidar dos seus irmãos te deu um senso de homem da casa ou mulher da casa. E aí você vê sua mãe fazendo besteira, na sua opinião, ou fazendo alguns comportamentos que você não concorda, e você tenta mudar ela, e você tenta obrigar ela, e você tenta fazer ela ser sua filha, ela respeitar você. E isso não tem que acontecer, é você que tem que respeitar, você tem que honrar ela, tá? Esse é um verbo diferente. Além disso, pode ser que você precisou bancar as contas da sua casa, porque sua mãe ficou sem trabalhar, seu pai ficou sem trabalhar, e agora você, o homem responsável, começou a bancar e se sentiu no direito de, opa, não pode fazer isso, não deve fazer isso, eu mando isso aqui, eu que coloco comida em casa. Isso começa a criar uma estrutura falsa, uma estrutura que quebra o sistema familiar, de que o filho ele fica embaixo, o filho está aqui, os pais estão aqui. Então, diante disso, se você se identificou, pode acontecer isso com você. Mateus, eu me identifiquei, como que eu melhoro? Como que eu sei que tem que ser o meu relacionamento com os meus pais? Primeira coisa, são 3 que você precisa saber. Primeiro princípio, você precisa parar de ouvir e resolver o problema deles. Mas, Mateus, a minha mãe, ela está em estado totalmente dependente. Ó, se a sua mãe está dependente, é obrigação sua, porque agora ela já não consegue responder por si. Porém, a maioria dos casos das pessoas que estão me ouvindo, os pais não são dependentes. Eles têm independência deles. Porém, você está assumindo a responsabilidade para você e resolvendo o problema deles. O que você tem que fazer? Deixar o problema para eles. Ah, Mateus, mas ele não vai conseguir. Ou você acha que ele não vai conseguir? E se você morresse, eles não continuariam vivendo? Sim, eles continuariam vivendo. Eles só precisam ter a sensação de que você não vai resolver. E para isso, você precisa deixar claro para eles que você não está lá para ser pai nem mãe deles. Você tem que se colocar na posição de filho. Então, quando você chega na casa dos seus pais, o seu pai começa a falar assim, nossa, sua mãe tá brigando demais. Você fala assim, ó pai, vamos mudar de assunto? Eu vi o futebol? Porque se o seu pai tá brigando com sua mãe, manda ele resolver. Se a sua mãe tá brigando com seu pai e tá reclamando dele, manda ela resolver. Você, na posição de filho, não tem que ficar dando conselho para sua mãe o que ela tem que falar com o seu pai, nem o seu pai que tem que falar com a sua mãe. Se coloque na posição de filho. Isso daqui é muito importante para a sua saúde mental. Tem pessoas que sofrem porque tentam assumir papel que não é dela. Então, entendeu o princípio importante? Quando você chegar, Matheus, mas minha mãe ela tem uma necessidade de contar problemas. Olha, se já é um hábito da sua mãe de ficar falando de problemas, de reclamar, você pode orientar ela, conversar com ela um pouquinho para você não fazer um luto ou uma separação de imediato, mas toda vez que você começar a conversar com ela e você perceber que ela está jogando problema para você e isso fica pesado para você, tente mudar de assunto de forma amigável. Não seja rude de falar assim, não mãe,
aprendi no vídeo lá que a gente não pode ficar conversando de problema não. Sei que resolve seus problemas para lá. Não seja essa pessoa rude que tem o conhecimento e usa ele para ser superior às pessoas. Com amor e carinho, fala assim, mãe, entendi, vamos conversar? Como que tá o dia da senhora? O que a senhora vai fazer de almoço? Vim cá porque eu quero comer aquele bolinho de chuva, aquele bolinho que só que a senhora faz, é o que vim cá para comer. Como que a senhora tá? Saúde? A senhora tá bem? Vim cá para te ajudar, vim cá para abraçar a senhora, para honrar a senhora, trouxe um presentinho para a senhora. É isso que o filho tem que fazer. E não ficar se colocando na posição de pai da mãe, para resolver o problema desse, tá bom? Fazendo isso daqui, você já resolve muito problema. Muito problema. Segunda coisa que você precisa fazer urgente. Aceitar seus pais e honrar eles da forma que eles são. Aceitar e honrar seus pais da forma que eles são. Um exemplo. Talvez você tenha um pai que bebe. Ou você tem um pai que fuma, ou você tem um pai que joga, ou você tem um pai que faz alguma coisa, pai, aqui eu estou falando tanto de pai quanto da mãe, tá? Pais. Que faz alguma coisa que você não concorda. Gasta muito dinheiro e faz uma coisa que você não julga correto. E aí você tenta falar para ele, pai, não pode fazer isso não. Olha, isso aqui é errado. Não, para de fazer isso. Isso daqui não é bom para sua saúde não. Isso é totalmente disfuncional para você. Mas Mateus, meu pai está morrendo lá, eu vou deixar ele morrer. Você tem que entender que o seu pai está vivendo as consequências da escolha dele. Agora vamos entender a diferença, controle e influência. Você não tem controle de mudá-lo e você não deve fazer isso, você tem que aceitá-lo. Porém, lembra do início da história do início do vídeo? Você pode orientá-lo, você pode influenciá-lo. Por exemplo, se o seu pai está bebendo muito, você chega perto dele, nossa pai, eu fiquei preocupado com o senhor está bebendo muito, como que o senhor está se sentindo? O senhor não fica preocupado de um dia o senhor passar mal por causa desse tanto de bebida que o senhor bebe? Tá vendo que é uma comunicação sem violência? Tem pessoas que falam assim, o senhor tem que parar de beber, o senhor tem que parar de chegar bêbado em casa, o senhor tem que parar de chegar fedendo, de ficar andando aí, ó, porque isso cria atrito e você perde o relacionamento com seus pais. Você perde o relacionamento com seus pais. Então, quando você aceita e honra eles, o relacionamento começa a ser saudável. Porque aqui você tem que ter um princípio de que você tem que rasgar, olha isso aqui, você tem que rasgar o checklist de perfeição dos seus pais. Talvez você tenha um pai que bebe e você tem um amigo que o pai dele não bebe. E você está comparando o seu pai com o pai dele. E aí você queria ter um pai que não bebesse. Sabe o que eu estou falando para você? Rasga o seu checklist e ame o seu pai do jeito que ele é. Várias pessoas queriam ter pais e não tem mais. Tanto aquele que já faleceu, que bebia, queria dar um abraço nele, fedorento mesmo. Tanto aquela pessoa que não conheceu, é órfão, então não conheceu os seus pais. Ele queria ter qualquer pai para falar que é seu, para chamar de pai, para abraçar, para dizer que te amo, para dizer que precisa de ajuda, para dizer que quer desabafar. Então, ame o seu pai, seja ele bêbado, que ele fuma, ele gasta dinheiro, e ele não faz o que você gosta, e ele não te trata da forma que você gosta, e ele é frio. Ame o seu pai do jeito que ele é. Ame e honre eles, porque você não escolheu seus pais. Você tem que amar ele da forma que eles são. Tá? Ame os seus pais da forma que eles são, sem querer mudá-los. Pode tentar influenciar? Você deve. Se você tá vendo seu pai fumar e acredita que é ruim para ele, influencia ele, fala para ele do prejuízo do tabaco, sem agredir, só fala. Mas ame ele fumante do mesmo jeito. E rasgue o seu checklist de ter um pai da forma que você... Rasgue o checklist de você querer ter um pai perfeito e ame o pai que você tem. E o terceiro, você vai aprender, você vai precisar aprender a falar não sem sentir culpa. Mas, Mateus, eu falo não e sinto culpa. Eu estou errado? Não. Se você tem dificuldade de falar não, as primeiras vezes que você for falar não, você vai sentir culpa. E tá tudo bem. O que você precisa fazer? Entender que a culpa vai passar e daqui a pouco você consegue falar não sem dificuldade. Porque falar não é uma habilidade. Da mesma forma que a natação, dirigir ou escrever, você só aprende fazendo. Então, falar não, você precisa fazer, mesmo sentindo culpa, faz. Porque assim você consegue desenvolver. Mateus, por que eu preciso fazer? Por que eu preciso aprender a falar não? Porque quem não fala não se torna um agradador. Então, tudo que seus pais pedirem para você, você vai fazer. Você vai querer agradar eles, mostrar para eles que tudo pode, que você vai fazer tudo para eles, e não deve ser assim. Você tem também que distanciar, entender que os seus pais precisam viver a jornada deles e você precisa viver a sua.
Os filhos foram criados para o mundo e não para ficar debaixo do casulo ou ficar ali em cima do pai e da mãe com 40 anos de idade. Não, isso não é natural. Você precisa criar suas próprias asas, aprender a falar não, porque vai ter coisa que o seu pai vai te pedir que você tem que falar assim: não, pai, eu não posso te ajudar. E vai ter coisa que sua mãe vai falar: não, mãe, infelizmente eu não posso te ajudar. E isso é importante, tanto para eles, tanto para você e para a relação de vocês, mas principalmente para a sua saúde mental, tá bom? Eu espero profundamente que esse vídeo aqui tenha feito sentido para você. Se você tem uma relação conturbada, comece a colocar essas dicas em prática. O seu relacionamento com seus pais vão melhorar e muito, mas principalmente o seu relacionamento com você. Você vai voltar a construir sua carreira, construir seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, fazer coisas que você gosta e lembre-se de honrar e respeitar seus pais sempre. Se fez sentido esse vídeo para você, mande isso daqui lá na família, porque eu tenho certeza que isso aqui no grupo da família vai dar uma conversa muito boa para vocês alinharem o relacionamento de vocês. Para aquele amigo que está assumindo o problema dos pais, se está se tornando pai do pai, mãe do pai, e vira uma bagunça toda e ele acaba sofrendo, tá bom? Fica aqui um forte abraço, eu espero que você tenha gostado, deixe aqui o seu comentário, porque eu quero ver sua opinião. Bye, bye!